meus prezados companheiros, queridos irmãos, dos sublimes ideais desta doutrina que liberta através da luz que acende em nossas consciências. Nós também pedimos a Jesus, o amigo incomparável, que a todos nos abençoe, a fim de que nós possamos ter ânimo, coragem para a construção da paz. Então hoje vamos falar novamente do Evangelho. Às vezes a gente ouve comentários que do Evangelho segundo o Espiritismo a gente já está muito cansado, porque já viu não sei quantas vezes. E entretanto a gente pode afirmar com muita certeza que o Evangelho é o livro primordial das nossas vidas. E aliás, ele não é um livro, mas ele é o livro. Ele é o livro. O livro que possui luz própria. Quando nós o abrimos, é como se nós acendêssemos um farol de grandes proporções, que ilumina nossa face, que perfuma nossos corações com o perfume de Jesus, porque ele traz exatamente a mensagem do Mestre amigo. Carlos Torres Pastorino, falando, por exemplo, sobre o sermão das bem-aventuranças, o sermão da montanha, ele diz que nós deveríamos lê-lo todos os dias de joelhos, E a gente pode observar que o Evangelho segundo o Espiritismo, tão bem estruturado por Allan Kardec, os seus 4 primeiros capítulos são justamente uma preparação para que a gente possa entrar no estudo das bem-aventuranças. E esse capítulo 2 de hoje, o meu reino não é deste mundo, aí a gente vai lembrar as anotações do João, lá no capítulo 18, quando Pilatos, tendo entrado de novo no palácio, fez vir a dele Jesus e ele interroga se Jesus seria o rei dos judeus. E Jesus responde: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Significa que um dia será. Um dia será. E que dia será esse? Quando nós nos houvermos transformado. Aí sim, aí será o reino de amor. Nós fomos lá no Livro dos Espíritos, justamente para procurar uma compreensão maior sobre esta fala de Jesus. Então, na questão 1018, Kardec pergunta: em que sentido se deve entender essas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado. Queria dizer que o seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Então nós vamos entender por que o reino ainda não é aqui, que nós somos espíritos impuros ainda em processo evolutivo, estamos muito acanhados ainda na escala evolutiva. Então ele está onde quer que domine o amor do bem. A gente lembra da anotação do Kardec lá na Gênesis, capítulo 15, no item 2, né? O Kardec diz, sem considerar a natureza do Cristo, mas falou de que ele tinha um magnetismo todo especial. Além disso, animava-o o desejo incessante de fazer o bem. É esse
desejo incessante de fazer o bem, é que nós ainda estamos vacilando nele. Ainda falta. Por isso que o reino ainda está difícil, porque nós, criaturas humanas, estamos em processo de crescimento. Entretanto, não podemos desanimar. A gente tem que continuar a caminhada. Disse-lhe então Pilatos: és, pois, rei? Jesus lhe respondeu: tu dizes, sou rei. Não nasci e nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. E nós grifamos ali também a verdade. O que é a verdade? O que é a verdade? Então, a verdade para nós são os postulados primordiais da doutrina espírita, são os princípios da doutrina espírita: a existência de Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade dos espíritos. Então, isso para nós hoje é a verdade. É a verdade. Mas imagina naquela época se Jesus teria condições de dizer tudo isso. Evidentemente que não, que era uma dificuldade muito grande, né? Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. A fidelidade do exemplo. É muito importante a nossa reflexão, porque a gente lembra que logo em seguida Pilatos vai fazer uma outra pergunta para o povo, né? Qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus? E nós fizemos a opção por Barrabás. E até hoje, a grande maioria de nós ainda está na opção por Barrabás, atendendo às paixões do mundo, presos à materialidade. Quanto é difícil para nós, por exemplo, esta luta a que Jesus se refere, quando Pedro, lá no capítulo 16, Jesus estava explicando aos discípulos que ele deveria ir a Jerusalém, passar por todas aquelas acusações injustas, deveria ser crucificado, mas que ele depois retornaria. Então Pedro já logo se levanta. O Pedro era muito impulsivo e falou assim: Deus tenha compaixão de ti, Senhor, porque nada disto te acontecerá. E aí o que Jesus disse? Para trás de mim, Satanás, que lhe serve de escândalo, porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas que são dos homens. Então Jesus está nos dando uma demonstração clara desta luta, da luta da personalidade contra a individualidade. A personalidade é o que nós estamos hoje, apaixonados, presos ao mundo material. E a individualidade é a centelha divina que tem vontade de voar tão alto. Mas Jesus, conforme já se afirmou tantas vezes e nós confirmamos, os seus exemplos são muito maiores do que as próprias palavras. E aqui nós podemos catalogar não como um ensino de palavras, mas como um ensino de exemplos, porque ele estava na hora de enfrentar aquela grande provação, aquela grande injustiça. E o que o Cristo pede de nós? Boa vontade. É isso que ele pede de nós. Humberto de Campos, ele vai nos dizer na Boa Nova que nos primeiros dias dos anos 30, antes de suas gloriosas manifestações, avistou-se Jesus com o Batista na árida paisagem do deserto da Galileia, e ali passaram alguns dias ao relento e em dura provação de jejum. Logo depois Jesus se dirigiu então para Jericó, a cidade das nascentes, a cidade das palmeiras, e logo depois se dirige a Jerusalém.
E estando ele nas cercanias do templo, ele viu um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos que deixavam o imponente nave. E todos ficaram muito admirados daquele homem incomum, de uma beleza singular. E um deles, especialmente, aproximou-se para interrogá-lo: Galileu, o que fazes na cidade? E Jesus informa: passo por Jerusalém com o propósito da edificação do reino de Deus. O sacerdote riu diante da colocação do mestre e insiste na pergunta: mas o reino de Deus em tuas mãos, o que pensa seja isso? E Jesus então esclarece: o reino de Deus é o templo da fé viva no coração dos homens. Mas o sacerdote ainda não se deu por satisfeito e continua com a sua galhofa, com o seu abuso. Mas obra divina em tuas mãos? Quem são os seus ajudantes? Quem são os seus seguidores? Acaso terás o apoio de algum príncipe desconhecido? E Jesus informa: meus colaboradores virão de toda a parte. O sacerdote não se deu por satisfeito e continua: mas você pretende edificar uma obra divina. E por acaso você já ouviu uma obra de arte edificada em fragmentos de lã? Foi quando então Jesus deu essa resposta sensacional: sacerdote, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sedimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. Então, meus amigos, o que ele quer de nós? Kardec não disse que os espíritas deveriam ser todos anjos, que a casa espírita não precisava nem de porta, porque os anjos entravam voando pela janela. Kardec não disse isso. Como se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral? Pelos esforços que faz no sentido de domar as suas más tendências. Pelos esforços, a boa vontade. Então, esses ensinos, nós vamos vendo os ensinamentos já que são milenares, que vieram muito antes de Jesus, porque o mestre amigo, ele sempre esteve na gerência do nosso planeta, isso desde o nascimento do planeta. 4 bilhões e 540 milhões de anos. Mas ele enviou mensageiros em todos os tempos. E nós fomos lá nos ensinamentos védicos, que são ensinamentos preciosos, que o Dr. Paul Gillier fala que eles remontam à antiguidade aproximadamente de 100 mil anos atrás. Então não é de hoje que a instrução de Jesus está no meio de nós. Então diz esse ensino: está no desejo, a causa do mal, da dor, da morte e do renascimento. É o desejo, é a paixão que nos prende às formas materiais e que desperta em nós mil necessidades incessantes, das quais nos tornamos escravos. E nos tornamos escravos mesmo, e ficamos chumbados no nosso mundo. Aí o que acontece? As trevas também são muito bem organizadas e trabalham para nos manter assim, porque às vezes não perdem as companhias, não perdem os colegas, né? Então, quanto mais gente, quanto mais engrossar o exército das trevas, melhor. Então, Manuel Filomeno de Miranda, lá no livro Trilhas da Libertação, ele vai falar desses planejamentos dirigidos principalmente às casas espíritas.
quando então há uma eleição, e a eleição de qual seria o comandante, vai ser pelo projeto que cada um apresenta. E um deles, então, o que foi eleito, apresentou esse projeto, que são o que ele fala de as 4 legítimas verdades, que é uma alusão às 4 verdades do budismo, né? Então ele diz: o homem é um animal sexual que se compraz no prazer. Deve ser estimulado ao máximo até a exaustão, aproveitando-se as tendências, e quando ocorrer o cansaço, levá-lo aos abusos, às aberrações. Atraído o animal que existe na criatura, a sua dominação será questão de pouco tempo. É verdade. Porque nós lá não continuamos escolhendo Barrabás, por isso que nós estamos tão fragilizados. O segundo é o narcisismo. Gente, e como esse narcisismo pega todos nós, e pega mesmo a vaidade, é uma coisa terrível. Imagina, por exemplo, estamos aqui para realizar uma pequena palestra e chega alguém e vai nos perguntar: o senhor é o zelador da casa? Logo vamos observar o quê? Uma pontinha de revolta surge lá na nossa intimidade. Se chegar da hora, você, a gente faz aqui lá nos maneiros, aqui você cuida só disso. A gente pode ver que uma revoltazinha, uma raivazinha surge em nós, por causa da vaidade, do nosso orgulho, aos quais nós estamos entregues até hoje. Então, dizendo, o narcisismo é filho predileto do egoísmo e pai do orgulho, da vaidade, inerentes ao ser humano. Fomentar o campeonato da presunção nas modernas escolas do espiritualismo, ensejando a fascinação, é item de alta relevância para a queda desastrosa. E realmente é queda certa, não há o que se discutir. O orgulho entorpece os sentimentos e intoxica o indivíduo, cegando-o e enlouquecendo-o. Aí o terceiro é o poder. Gente, como que o poder exerce fascínio, né? A gente lembra, por exemplo, Napoleão, ele se perdeu justamente por causa desta ganância pelo poder. Humberto de Campos escreve em Cartas e Crônicas uma crônica muito bonita chamada Kardec e Napoleão. E a gente vai ver que o Napoleão perdeu-se totalmente ao longo do caminho por causa da ganância pelo poder. E a gente vai vendo isso na vida prática. Nós trabalhamos em uma empresa e havia ali um rapaz, mas é o que se chama aí no popular de nossa. Mas o bicho não trabalhava de jeito nenhum. E então nós colocamos ele para tomar conta de uma equipe. Como que o rapaz mudou? Ele estava faltando um pouco bater nos outros funcionários por causa da produção e toda a atenção do serviço. Olha o que o poder faz com a cabeça das pessoas. A gente vê, por exemplo, as disputas políticas, né? São calamidades, são verdadeiras calamidades, porque aquilo é calamidade moral, de troca de farpas, de acusações, e fala-se de tantas coisas, tudo com o objetivo de alcançar o poder. Então diz lá o organizador: o poder tem prevalência em natureza humana, remanescente nos instintos agressivos, dominadores e arbitrários. Ele se expressa de várias formas sem disfarce, explorando aqueles que se lhe
meta. O poder é alçapão que não poupa quem quer que lhe caia na trampa, na armadilha. E é verdade. E a gente vai prestando atenção o quanto para nós nos sintonizarmos com o reino de Jesus, quanto esforço nós temos que fazer para nos domar, para nos aperfeiçoar. E o quarto é o dinheiro. O que o dinheiro é? Um instrumento extraordinário nas relações comerciais, nas relações sociais, mas que fascínio que ainda exerce em nós o dinheiro. E enquanto nós não nos largarmos desta paixão, a gente não consegue. Ao invés de a gente usar simplesmente um instrumento, né, para as nossas relações, transformamos em objeto maior para as nossas vidas, no objetivo maior. O dinheiro que compra vidas e escraviza almas. A ambição da riqueza supera a falsa humildade e o conforto amolenta o caráter. Aí nós colocamos uma anotação que o cristianismo começou a morrer quando o martirológio foi substituído pelo destaque social. E o dinheiro comprou coisas, pessoas e até o reino dos céus, aliciando mercenários para manter a hegemonia da fé. Por isso que nós andamos tão distante do reino dos céus. Allan Kardec veio aqui ao resgatar a mensagem original de Jesus. Ele chega na condição de um verdadeiro mensageiro divino. Um mensageiro divino. Quando vocês tiverem a oportunidade, leia lá em Cartas e Crônicas, Kardec da Napoleão, por favor. O André Luiz, lá em Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 15, aqui todo mundo já leu Obreiros da Vida Eterna, né? Todo mundo já conhece. Então é um livro psicografado da mocinha que chegou agora de pouco. Chico Xavier foi um dos grandes médiuns que morou no Brasil, e os espíritos ditavam para ele os livros e ele escrevendo para a nossa instrução. E um desses autores se intitula como André Luiz, e ele escreve um livro chamado Obreiros da Vida Eterna. Então, para que nós possamos assim medir bem o que é o mundo das paixões, o que são as consequências do mundo das paixões. Então ele diz, quando o Dimas, que era um trabalhador da causa espírita, um médium extraordinário, abnegado, que se doava em favor dos outros, mas chega o momento também que o Dimas vai desencarnar, que ele vai morrer também. E o André vai acompanhar o enterro do Dimas. E lá no cemitério ele se surpreende com diversos cenários e passa para nós, para que nós possamos então nos instruirmos a respeito. Ele diz: vi uma moça que chorava no túmulo ao lado, presa ao corpo e vendo o decompor-se. O benfeitor, trabalhador do cemitério, me explicou que ela fora irresponsável em relação ao filho e ao esposo. André sugeriu soltá-la, e ele explicou que não, pois voltaria ao lar e perturbaria os dois, o pai e o filho. Ou seja, a moça ainda estava, apesar de ter morrido há muitos dias, estava presa ainda aos restos mortais ali no túmulo. E ele viu um outro homem assentado sobre o túmulo e gritando, né? Quem vai guardar meu dinheiro? Querem me roubar. E gritava socorro a todo momento. Porque qual era
este homem? O reino dele era o reino do dinheiro. Qual era o reino da moça? Eram as extravagâncias, era a exorbitância do seu comportamento e desequilíbrio. Então, por isso, eles continuaram chumbados ali. Não tinham como se libertar. Mas aí a gente vê o Dimas, que tiveram uma vida de dedicação. Então ele vai explicar o processo do desencarne. Há 3 regiões orgânicas fundamentais que demandam extremo cuidado no serviço de liberação da alma. Porque quando a gente morre, você fala mais simples para as pessoas entenderem, que temos os visitantes da primeira vez. Então, quando a gente morre, a alma não é desligada do corpo assim imediato. Às vezes o pessoal aí, o popular, diz assim: ah, morreu, descansou. Não é bem assim. Não é bem assim, né? Então, é preciso de um tempo até que se liberta do corpo. Então, o André Luiz está explicando que ele tem 3 regiões principais para serem desligadas: o centro vegetativo, né, que é o ventre, a sede das manifestações fisiológicas, o centro emocional, que é o tórax, e o centro mental, que é o cérebro. Então, tudo isso demanda cirurgias delicadas. Agora, para receber esse tipo de atendimento, é preciso merecimento. Não existe nada de graça na vida, nada de graça. Tudo nós temos que fazer por merecer. Então, se eu tenho um comportamento extremamente infeliz, o que adianta eu fazer prece em favor de alguém? E a prece não vai servir para nada, porque eu não tenho a estatura moral para pedir em favor de alguém, muito menos em meu próprio favor. Mas ele vai continuando. São desligados os laços que prendem o espírito ao corpo físico, iniciando no centro vegetativo, depois o centro emocional e, por fim, o centro mental, o cérebro. Do corpo espiritual de Dimas extravasou uma substância leitosa. O que é essa substância leitosa? É o ectoplasma, que vem justamente do citoplasma celular. Aí ele vai explicar. Diluiu-se a sustentação psicossônica das estruturas citoplasmáticas através dos bióforos. O nosso corpo, a manutenção do nosso corpo, do estado de saúde, do estado de tranquilidade, de paz, depende da nossa mente. E os bióforos, vamos dizer assim, são como globos de unidade psicossomática que atuam diretamente no citoplasma celular. Então a menina já conhece, já estudou um pouco de ciência, sabe o que é a nossa célula, o que é o citoplasma. O citoplasma está ao centro de controle da nossa célula. Antigamente a ciência pensava que era o núcleo. E apesar do André Luiz ter dito isso aqui há mais de 60 anos, a ciência não concordava com isso. Hoje, depois do projeto Genoma, principalmente, aí passou-se a admitir. Então, através dos bióforos, prenunciando a histólise do invólucro físico, ou seja, prenunciando o esvaziar das energias do corpo físico. O perispírito permanece ligado em média 24 horas, através de leve cordão prateado, semelhante a sutil elástico entre os 2 cérebros. Então não desliga tudo de imediato. Mas no momento em que é cortado, né, ele diz, em átomos de milésimo de segundo, o espírito desprendeu-se do corpo físico e, por meio do campo mental, absorveu a substância leitosa impregnada de vitalidade da nova dimensão vibratória. É muito interessante a gente refletir
que quando nós, por exemplo, visitamos um hospital, uma pessoa enferma, que nós fazemos a nossa prece, que nós chegamos ali com toda a sinceridade, com o desejo sincero de ver a melhoria daquela pessoa, quando nós nos manifestamos através da nossa prece, automaticamente nós liberamos esse tipo de energia, ou seja, o ectoplasma, que irá contribuir para a recuperação da saúde daquela pessoa que está enferma. E aí ele continua, pela histogênese, que é o movimento contrário, né? Justamente a aglutinação da energia, os tecidos citoplasmáticos se desvencilham em definitivo de alguns dos característicos que eles são próprios, voltando temporariamente à condição de células embrionárias, multiformes, que se dividem através da cariocinese, plasmando em novas condições a forma do corpo espiritual, segundo o tipo imposto pela mente. Ali que está a chave primordial, segundo o tipo imposto pela mente. A mente que vai determinar qual é o nosso peso específico no mundo espiritual. É sempre bom repetir que todo esse processo vai depender do reino que o indivíduo escolheu. A paz ou Jesus? Como nós escolhemos? Então o desafio espírita é justamente para que nós possamos aprender em definitivo, ainda que com os nossos defeitos, mas que nós possamos eleger Jesus como prioridade, como sendo o ser mais importante para as nossas vidas. É isso que a doutrina espírita nos fala, nos prova através da ciência, né? O Kardec disse que o Espiritismo caminha sempre em paralelo com a ciência. No dia que a ciência provar que os espíritos estão errados em determinado ponto, nós deixaremos esse ponto e vamos seguir a ciência. Então a gente vê também porque a demonstração de humildade incondicional de Allan Kardec. Então o grau evolutivo alcançado vai se refletir nos processos mentais, que por sua vez vão conferir peso específico ao perispírito. Esse peso específico é quem vai determinar a morada ou a dimensão em que o espírito viverá no além. Gente, é assim que a doutrina espírita trata as coisas. Então a crença na vida futura, continuando com Allan Kardec, até que hora mesmo dá? Beleza. Então no item 2 do Evangelho, o Kardec vai nos dizer que a crença na vida futura é o eixo principal da pregação, da doutrina cristã, da doutrina de Jesus. Esse é o eixo primordial, né? E ele foi colocado aqui num dos primeiros lugares à frente desta obra com aquele propósito que nós falamos, que é justamente nos encaminhar para que possamos compreender as bem-aventuranças de Jesus, que causou tanto embaraço para muitos pensadores, né? E que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens, essa crença na imortalidade. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Estamos nos preparando para entender a justiça. Lá no capítulo 5 é que nós vamos entender com maior amplitude essa justiça. Por isso é que a gente diz assim, que o Kardec, ou a obra espírita, a obra da codificação, ela é uma obra só. Foi dividida em volumes, até por uma questão didática, por uma questão prática, questão
também a gente tem um livro desse tamanho, ia ficar até difícil de manusear, né? Apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando os seres privilegiados da criação. Então a gente vê que é um absurdo. Deus não dá privilégio a ninguém, mas nos dá oportunidade de crescimento, dá oportunidades a cada dia, a cada minuto. Se nós falhamos nessa encarnação, o que comumente chamamos de vida, né? E esse aqui é só um pedacinho, né? Que a vida é infinita. Se nós falhamos, evidentemente que vamos ter a oportunidade de voltar, de renascer de novo, seja para corrigir ou seja para dar continuidade ao nosso processo evolutivo. Não sabia, porém, que os homens podem um dia tornar-se a unidade desses. Os judeus não sabiam, a ignorância ali era muito grande. A gente vê o diálogo de Jesus com o Nicodemos. Quando Jesus falou que era necessário nascer de novo, Nicodemos ficou como que até estonteado. Mas Senhor, como é que pode um homem velho voltar ao ventre da sua mãe? Aí Jesus responde para ele de uma forma assim, até muito admirando. Mas como é que pode ser? Você não é doutor em Israel? Você não é doutor dali? Como é que você pode ignorar essas coisas? Se você não me compreende quando eu te falo das coisas da terra, imagina quando eu te falar das coisas do céu. Então, por isso que Jesus não disse tudo, usou muito das metáforas, das parábolas, justamente porque estava diante de um povo, basicamente pastor e pescador. Essa basicamente a população que Jesus buscava atender, né? Mas tudo em natureza é o progresso constante. Lá na questão 540 do livro dos Espíritos, o Kardec faz uma anotação primorosa, quando ele fala dos minúsculos seres, considera essas miríades de seres que lentamente fazem a energia do mar ilhas e arquipélagos. Julgas que não haja aí um fim providencial e que tudo isso não seja necessário ao equilíbrio do vosso planeta? São seres de ínfima ordem, eu sei, mas que sem suspeitar, atendendo às suas próprias necessidades, colaboram na obra de Deus. É assim que em natureza tudo se liga, tudo se encadeia, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que um dia começou com o Seráfico. Mas como Jesus ia falar de uma coisa dessa nesse tempo? Muito difícil, muito difícil. Jesus, porém, conformando o seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreenderiam. E é verdade, não teriam jeito de compreender. A ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em diversos pontos. Quantos pontos sobre a questão da vida futura nós vamos ver os homens profundamente equivocados, arrumam as justas situações para que possam assim então dar sustentação às suas teses, né? Uns pensam que nós vamos morrer e vamos dormir até no dia do juízo final. E assim vai, cada ideia é mais estapafúrdia do que a outra, né? E isso até os dias de hoje. Agora, o Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo-o quando os homens já se mostram maduros bastante para aprender a verdade. A gente vai lembrar que o Espiritismo surgiu quando a ciência começa o seu grande voo, e as ciências começam a se libertar realmente
a partir da Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um marco extraordinário, porque logo surgiu a química, logo a fisiologia, a anatomia, a própria psicologia deixou o campo lá que estava vinculado à filosofia para tomar a sua cadeira, e assim as ciências foram se preparando para desferir os altos voos dos alemães do século XX. Então aí que nós começamos a compreender, aí a inteligência começou a se difuminar. Não me lembro quem inventou o gravador, mas uma pessoa que inventou o gravador quase que foi morto, porque foi julgado que ele tinha parte com Satanás, que a pessoa falava e ele gravava e depois repetia. Então a gente imagina a ignorância, a ignorância. Então por isso a dificuldade muito grande. Então o Espiritismo hoje vem quase que desafiando a ciência, porque essas modernas descobertas, inclusive a chamada epigenética, que nasceu lá em 1940 mais ou menos, e que estava mais ou menos sepultada, porque as pessoas deixaram falar, depois do projeto Genoma, ela vem ressurgindo. Depois da psicologia transpessoal, ela começa a ressurgir. Então, quer dizer, o nível de compreensão vai subindo. E são esses degraus que a gente tem que aprimorar, tanto de compreensão quanto de bondade. Porque a bondade, o amor, faz parte do nosso processo evolutivo. Então, Kardec, já no finalzinho do Livro dos Espíritos, ele vai perguntar para os espíritos em que sentido se deve entender a palavra céu. Porque a gente pensava que ia morrer, ia para o céu, então ia para o inferno. Essa era uma ideia vendida e inclusive utilizada para chantagear as pessoas, né? Você faz tudo direito, você paga os seus dízimos, então você vai para o inferno. Era basicamente isso, né? E surgiu essa ideia lá da mitologia grega ainda. Então os Espíritos nos dizem, o céu é o espaço universal. São os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, onde os Espíritos gozam plenamente de suas faculdades, sem as tribulações da vida material, nem as angústias peculiares da interioridade. Mas o Kardec era muito insistente. Pedagogo, ele queria ver as coisas detalhes por detalhes, minúcias por minúcias. Então ele vai perguntar, alguns espíritos disseram que estão habitando o quarto, o quinto céu. O que quer dizer com isso? Então a resposta foi sensacional, né? Porque diz os espíritos, perguntando-lhes que céu habita, é que eu formais ideia de muitos céus dispostos como andares de uma casa. Eles então respondem de acordo com a vossa linguagem. E ao tempo de Kardec ainda, essa nossa linguagem era muito mais pobre do que nos dias de hoje. Os idiomas vêm se enriquecendo nas suas expressões, vêm se aperfeiçoando. Aliás, todo o progresso em todos os aspectos vamos dizer assim, é um dos postulados da doutrina espírita, que o progresso está presente em todos os aspectos. A gente pode até observar, por exemplo, até o gado bovino, antigamente como os boi brancos, que eles vêm também se evoluindo, se educando, e hoje muitos são dóceis. A realeza de Jesus. Para a gente não comentar muito, vamos só lembrar da questão 194 lá do Livro dos Espíritos, o último parágrafozinho, finalzinho, encerrando a argumentação. Kardec nos faz uma lembrança. Herodes era rei,
é carpinteiro. Ainda ontem nós falávamos disso, que nós só lembramos de heróis por causa de Jesus. Nós conhecemos alguns detalhes da história de Roma por causa de Jesus. Assimilamos elementos da cultura romana por causa de Jesus. Se não fosse isso, nós nem sabíamos o que tinha acontecido, se existiu, se não existia Roma, né? Então só isso aí basta como argumentação. Só isso basta como argumentação. Então o ponto de vista, né, é exatamente aquele que já tem firmado em si a certeza da continuidade da vida, vai dar muito mais importância aos bens espirituais do que aos bens materiais. Mas aí o Kardec também, ele argumenta, se toda a gente pensasse dessa maneira, ele dizia, tudo na terra periclitaria. Se nós fôssemos todos Francisco de Assis, quem iria trabalhar? Mas tudo existe um equilíbrio para que o Senhor da vida organiza de tal forma a nossa morada que em tudo há equilíbrio. Deus não condena também os gozos terrenos, condena-se o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. Contra tais abusos é que se premunem os que a si próprios aplicam essas palavras de Jesus: meu reino não é deste mundo. Então, amigos, nós vamos ver o Espiritismo de largo pensamento que rasga horizontes novos em vez dessa visão acanhada e mesquinha. O Espiritismo mostra que essa vida física não passa de um elo harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Esse é o seu papel. Mas para fechar o capítulo 2, nós não poderíamos deixar de ler, separar 2 minutos para ler, uma mensagem que ali está. Aqui todos conhecem, mas a nossa menininha logo vai ter o Evangelho na sua mão, vai poder ler depois com mais calma. Beleza, minha filha? Então ali tem uma comunicação, uma mensagem de uma mulher que foi rainha da França. Ela não se identifica justamente para, não importa nome, o que é importante é o fato. Porque citar nome pode constranger pessoas, seus descendentes, seus pais. Não, ela simplesmente bota o quê? Uma rainha de França. Quem melhor do que eu pode compreender as verdades dessas palavras de nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia a insignificância dos reinos da terra se eu não compreendesse? O que eu carreguei da minha realeza terrena? Nada. Absolutamente nada. E como que para tornar a mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Ou seja, a sua realeza nem acompanhou até o túmulo. Ela morreu antes mesmo de sepultar o cadáver, já tinha outra rainha no lugar. Porque nenhum de nós é substituído. Isso é uma coisa, é um fato que nós deveremos trazer bem gravado em nós. Nós não somos insubstituíveis. E essa moça, né, ela tinha a ilusão de que seu reinado ia durar eternamente. Rainha entre os homens eu fui, rainha eu julguei que entrasse no reino do céu. Que infantilidade, que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezavas por não terem sangue novo. Por acaso os laboratórios já conseguiram identificar a diferença do sangue de um rico, de um pobre, de um preto, de um branco, de um amarelo, de um vermelho? Somos todos iguais, todos iguais.
esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se procura sobre a terra. Para se preparar o lugar neste reino, é preciso a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que condição ocupastes, mas que bem fizeste, quantas lágrimas enxugaste. Ó Jesus, tu disseste que o teu reino não era desse mundo, porque é preciso sofrer para alcançar o céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele. Os homens correm atrás dos bens terrestres, como se os houvessem guardado para sempre. Eles se percebem logo que não agarraram senão uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes são de proveito na morada celeste, os únicos que podem a ela lhes dar acesso. Tende piedade daqueles que não ganharam o reino do céu. Ajudai-os com as vossas preces, porque a prece se aproxima o homem do Altíssimo. É um traço de união entre o céu e a terra. Não lhe esqueçais. Essa mensagem deveria ler todo dia, até que ela ficasse realmente solidificada na nossa intimidade. Nós agradecemos muito a vocês pela oportunidade de estar aqui nessa casa, escola de Jesus aqui na terra. Agradecemos a Daura pelo convite e rogamos a Jesus que nos ilumine, que aclare os nossos pensamentos, os nossos raciocínios, para que nós possamos, de uma vez por todas, nos ligarmos às coisas do reino dos céus. Muita paz.